Você com certeza já ouviu falar nessas três letrinhas: PCR. Durante a pandemia do novo coronavírus, o exame baseado na técnica de PCR tem sido muito utilizado para detectar a presença ou ausência do coronavírus e assim concluir se a pessoa está contaminada ou não por esse vírus, não é mesmo? A PCR, que antes era uma técnica restrita aos laboratórios de pesquisa, aos laboratórios de análises clínicas, hoje em dia ganhou a boca do povo. Então, nada mais justo do que descomplicar a PCR para todo mundo. Como tudo isso acontece? O que é a PCR? Eu vou te dar um spoiler dizendo que eu particularmente acho a técnica de PCR linda porque ela simula dentro de um frasquinho desse tamanho algo que acontece naturalmente no nosso corpo. Eu acho que o frasquinho é menor do que isso. Eu sou a Laís de Souza e eu quero descomplicar a PCR pra você. Bem. Antes de tudo, vamos imaginar um ser vivo. Qualquer um deles. Imaginou? Algo que todos eles têm em comum é a presença de material genético. O material genético é aquela receitinha de bolo que vai ditar quase tudo sobre o que nós somos e como aparentamos ser. E dentre plantas, animais, os micro-organismos também são seres vivos. E no caso, para detectar a presença de um micro-organismo afetando um hospedeiro, ou seja, quem está contaminado por ele, a lógica é a seguinte: se o ser humano estiver contaminado, dentro da amostra coletada deve ser identificado não somente o material genético do ser humano, mas também o material genético desse micro-organismo. E o mesmo se aplica para os vírus, que apesar de ter ainda todo esse debate se eles são seres vivos ou se não são, algo é certo: eles também possuem material genético. Durante a pandemia do novo coronavírus, o grande intuito de se fazer o teste de PCR é buscar pelo material genético desse vírus na gente. Mas veja só, um vírus. Um vírus é algo muito pequeno. Imagina o material genético desse vírus. Como que a gente consegue detectar algo tão pequeno? E como a gente consegue diferenciar o que é material genético humano do que é o material genético viral? E para tudo isso e muito mais, nasceu a PCR. PCR significa Polymerase Chain Reaction, que pra gente é reação em cadeia da polimerase. Mas vamos com calma. Essa técnica multiplica um material genético específico, que é o que a gente está querendo ver. Então a PCR pode ajudar na detecção de um patógeno, como também pode servir para muitas outras finalidades científicas. Tá um pouco confuso ainda? Mas vamos por partes. Há algo nos seres vivos que acontece muito naturalmente. Seja em uma bactéria ou no nosso corpo, o material genético naturalmente se multiplica. Isso acontece porque, ao mesmo tempo em que as células morrem, esse é o motivo da esfoliação de pele, por exemplo, novas células vão se formando, vão nascendo. E todas essas células que vão nascendo precisam ter o mesmo material genético daquelas células que morreram. Então, as células vão se multiplicando e todas elas possuem o mesmo material genético. Então, a partir de uma amostra, várias outras cópias são feitas. E um vírus, quando infecta a gente, ele passa a produzir várias e várias cópias daquele material genético que ele carrega. Tudo isso para criar novos e novos vírus. Esse processo todo é chamado de replicação. E nos organismos existem várias ferramentas e instrumentos que auxiliam nesse processo. E uma fase importantíssima nessa replicação é a chamada amplificação. A amplificação do material genético. E uma ferramenta muito importante para isso é uma enzima, chamada polimerase. E tudo isso que acontece naturalmente no nosso organismo pode ser feito também no laboratório. E no laboratório de testes, essa mimetização desse processo de replicação, essa amplificação, também é feita por uma enzima chamada polimerase. E isso é feito uma vez após a outra, uma vez após a outra, uma vez após a outra. E é daí que vem o nome da PCR. Reação em cadeia da polimerase. Essa polimerase ela vai adicionar bloquinho por bloquinho na construção dessa nova fita de DNA. Então, a partir de um DNAzinho molde, vem a polimerase e ela vai copiar. Ela vai fazer com que vários bloquinhos sejam inseridos e assim a gente tem uma outra fita de DNA. E assim vai acontecendo sucessivamente. E nesse pequeno frasquinho são adicionadas as ferramentas, os instrumentos que vão auxiliar em todo esse processo. A ideia é simular todo esse processo, fazendo com que isso aconteça dentro de uma máquina. No entanto, o material genético de alguns vírus não é DNA. O coronavírus, por exemplo, ele carrega RNA, que de uma forma descomplicada é como se fosse o DNA, só que um pouquinho diferente. E aí, para a gente conseguir fazer a PCR, esse RNA ele tem que passar por transcrição reversa. Então a gente vai fazer uma RT-PCR.
De uma forma simples, a gente vai pegar esse RNA e vai transformar em DNA para depois passar para o processo de PCR propriamente dito. Mas não se preocupa, mesmo parecendo um pouco confuso, agora você não tem que se aprofundar muito nisso. Eu garanto que você vai pegar a ideia da PCR. Dentre essas ferramentas, existe uma muito importante chamada primer. O primer é como se fosse um excelente rastreador. A função desse primer é mostrar onde que a gente vai começar esse processo de amplificação. É ele quem acha o material genético e diz: opa, galera, é aqui que a gente vai começar. É aqui que a gente vai amplificar, hein? E ele sabe qual que é a parte que tem que ser amplificada, porque ele possui uma complementariedade com aquela parte, com aquele material genético. Como assim, Laís? Olha só. Vamos considerar que alguém está infectado com coronavírus. Os seres humanos possuem material genético e o nosso material genético é escrito de uma determinada forma. E o coronavírus possui um material genético também, e esse material genético é escrito de uma forma diferente da nossa. Vamos dizer que o nosso material genético está em inglês e o material genético do coronavírus está em português. Um primer é desenhado especificamente para conseguir reconhecer o material genético desse coronavírus. Então o primer vai ser desenhado todo em português. Uma vez que esse primer reconhece esse outro material genético, que também está escrito na mesma linguagenzinha que ele vai se ligar e ele vai fazer esse processo de replicação acontecer diversas e diversas vezes. E após o fim do experimento, depois de alguns minutos, na verdade vários minutos, a gente vai ter no final uma grande quantidade de material genético, na casa dos milhares. Agora, se a pessoa não está contaminada com coronavírus, logo, nessa amostra não há material genético do coronavírus, certo? Só há o material genético da pessoa. Que aqui no nosso exemplo, o material genético da pessoa está em inglês, não é mesmo? Então, aquele primer que é específico para a sequência viral, aquele primer que está escrito em português, ele não vai conseguir se ligar em lugar nenhum. Porque ele está em português, ele não está em inglês. E assim, nós não teremos esse primer se ligando, nós não teremos esse processo de replicação acontecendo, nós não teremos uma grande quantidade de material genético amplificado, nós não teremos material genético detectável. Afinal, é uma pequena quantidade. É claro que português e inglês é só uma forma didática de falar. Os materiais genéticos, tanto virais quanto do ser humano, são compostos de nucleotídeos, mas o que muda é a ordem deles. Depois que a gente faz o processo de PCR, a gente não consegue olhar para aquele frasquinho e dizer amplificou, ou então não amplificou. Se for a chamada PCR em tempo real, nós vamos ter o auxílio de computadores. A gente vai conseguir observar enquanto a reação está acontecendo. Nós vamos conseguir observar tudo isso em ciclos. Mas também tem a PCR convencional, que é uma mais baratinha. Só que para conseguir visualizar o resultado da PCR convencional, é preciso usar uma outra técnica, que é a eletroforese em gel de agarose. É quando a gente coloca todas as nossas amostras e diz, corre! Mas esse vídeo é descomplicado e você não precisa saber disso agora. A não ser que você queira, daí você deixa aqui nos comentários pra gente. Apesar da PCR ter virado bem famosa por conta da pandemia do novo coronavírus, a PCR detecta o material genético do vírus a partir da amplificação dele. Não confundam com os anticorpos, porque essa é outra história. A PCR ela pode ser utilizada não somente como exame, mas para muitos outros fins, tendo sempre a mesma base, a amplificação de material genético. E ela pode ser utilizada para estudar mutações de DNA, pode ser utilizada nas ciências forenses, pode ser usada como meio para garantir que em algum experimento, em algum laboratório, algum fragmentinho de DNA foi inserido no lugar correto e por aí vai. O intuito desse vídeo é levar para você o que é a PCR de uma forma simplificada, sem muitos termos técnicos. Se você quiser sugerir algum outro tema para descomplicar, deixa aqui nos comentários. Se você quiser também um pouco mais aprofundado, fala aqui também. E se você quiser que a gente repita de uma outra forma esse assunto, de uma forma ainda mais simples, fala aqui também, não tem problema. Eu sou a Laís, esse é a Profissão Biotech e muito obrigada por ficar com a gente até aqui.